Pai, obrigado, Deus, porque nós sabemos que nós mesmos chegamos a Ti, Senhor Pai, com as mãos vazias, não no primeiro dia, mas todos os dias da nossa vida, Senhor Pai, nós não podemos trazer nada a Ti, porque quem primeiro deu a Ti, para depois receber. Nós chegamos diante da cruz com as mãos vazias e não temos nada, Senhor Pai, e sabemos que a única coisa com a qual nós cooperamos com a nossa salvação foi o pecado que precisava ser expiado da Tua ira. Foi o pecado que precisava ser propiciado, Senhor Pai. Oh Deus, nós não trouxemos nada a não ser a nossa miséria. E de mãos vazias nós recebemos da plenitude do Teu Filho. Nós podemos, Senhor Pai, em nossa miséria, olhar para Ele e dizer: oh Deus, como João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a Sua glória, como a glória do unigênito do Pai, porque o Teu Espírito abriu os nossos corações e nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que nesta manhã, ó Deus, esses olhos, ouvidos e corações novos possam, Senhor Pai, ficar, Senhor Deus, capturados pela beleza, Senhor Pai, que Tu revela de Si mesmo, na pessoa do Teu Filho, no poder do Teu Espírito, somente pela Tua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Se eu perguntasse se nós conhecemos a grandeza do amor eletivo de Deus, ou se você conhece a grandeza do amor eletivo de Deus, eu acredito que nessa manhã todos nós responderíamos que sim. Mas a questão é, nós já provamos nosso coração a respeito disso? O livro de Malaquias é sobre isso. Alguém disse, né, que qualquer um de nós, fora do contexto, é um herege. E é a verdade. Se nós pegarmos qualquer porção da Bíblia, tirarmos do seu contexto, então não importa se nós até olharmos para aquele texto e falarmos algumas coisas que dizem respeito ao texto, mas se ele não está dentro do contexto daquilo que Deus está falando para nós, nós vamos chegar a lugares opostos àquilo que Deus é. Ou como Agostinho disse, se você no Evangelho crê nas coisas que você gosta e não crer nas coisas que você não gosta, então não é no Evangelho que você crê, mas em você mesmo. Você é capaz de dizer: isso que Deus fez não é bom, essa parte do plano de Deus não é boa, essa parte eu não quero, aquilo eu não quero viver, isso aqui eu quero. É óbvio que você faz tua mente juíza dos decretos, do plano, da bondade de Deus. E no livro de Malaquias isso acontece demais. Eu vejo esse livro ser mais usado para as pessoas falarem exatamente contra o que o texto está dizendo do que sobre o que o texto está dizendo. O livro de Malaquias é usado por causa das deturpações do Evangelho dos nossos dias, para muitas pessoas que dizem amar a verdade da revelação, da graça de Deus, para se esquivar, por exemplo, de um coração mesquinho e que ama o dinheiro. Então eles dizem: isso aqui é lei, isso aqui não é para nós, mas eles não prestam atenção no livro, porque o livro de Malaquias não é sobre a lei de Deus. O livro de Malaquias, que é bem curto, não é? Ele é sobre o efeito da compreensão da graça de Deus, o efeito inexorável que a graça produz no coração do homem. É sobre isso que é o livro de Malaquias. Você não pode pegar uma parte e dizer: isso aqui não é para mim, porque as pessoas não gostam daquela parte, né? Isso aqui não é para mim, isso aqui era só para as pessoas lá do Antigo Testamento. Elas não conseguem entender, ou não querem, aquilo que o livro está ensinando, aquilo que é o coração da mensagem, o contexto de Malaquias, e como Deus disse que uma compreensão da sua graça soberana e do seu amor eletivo, e não da lei, tem efeitos totais no homem total, se é que o homem realmente tem um coração, ou recebeu um coração para crer nessas grandes doutrinas da salvação, tão somente pela graça de Deus. Então, por exemplo, em Malaquias de 1 a 5, nós não podemos ler muito, diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era, Deus responde, não era Esaú irmão de Jacó,
disse o Senhor. Todavia eu amei a Jacó e odiei a Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom, que é Esaú, não é? E seus descendentes, ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Ou seja, nossas forças vão restabelecer, nosso braço vai nos dar a vitória. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles podem edificar, ou eles edificarão, mas eu destruirei. E eles chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para todo sempre. E os vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos ou das fronteiras de Israel. Então a mensagem de Deus para Israel, nesse livro, é uma mensagem de Deus pós-exílio. Nós sabemos, o povo foi para a Babilônia, depois de tantos avisos, com tantos profetas, como Jeremias, e agora o povo voltou da Babilônia, depois de 70 anos, depois de Deus ter dito tudo o que aconteceria. Então, quando eles voltaram, Malaquias profetizou cerca do ano 450 antes de Cristo, 450 anos antes de Jesus vir. Ele foi um dos últimos profetas inspirados. E antes que houvesse uma trégua de 400 anos da revelação entre o Velho e o Novo Testamento. Não é que, como algumas pessoas dizem, não se levantou nenhum profeta e por isso que ficou esses 400 anos sem Deus falar. É óbvio que Deus falou durante esses 400 anos através do Velho Testamento. Deus já tinha dito tudo que Ele queria dizer na Velha Aliança. Portanto, houve esses 400 anos de silêncio, não porque foi silêncio de Deus não estar falando. Deus estava falando em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, em todos os livros da Bíblia, até Isaías, Jeremias. Durante aqueles 400 anos, Deus falou abundantemente, mas não havia mais nenhum profeta inspirado, porque tanto os profetas inspirados quanto os apóstolos eram para nos dar o Velho e o Novo Testamento. Estando eles prontos, Deus disse tudo, revelou tudo o que devia revelar a nós. Então, antes dessa trégua, ele é um dos últimos. E os israelitas haviam retornado do exílio babilônico e Jerusalém tinha sido reconstruída, finalmente. Nós vemos a história em Esdras e Neemias, e o templo foi restaurado, finalmente. Mas o povo de Deus não tinha aprendido muita coisa. Há uma força gravitacional fatal no coração do ser humano, a não ser que o Espírito de Deus atue soberanamente. Você vê nenhum tipo de lição, nenhum tipo de castigo, nada faz um coração amar, se deleitar e querer viver para a glória de Deus. Portanto, ninguém que não é regenerado, que não tem uma nova natureza, aprende nada com o sofrimento, com as lições e com o juízo que vem sobre si mesmo. Essa é a obra totalmente do Espírito Santo, que como vento sopra onde quer. Então, depois de passar 70 anos no exílio, depois de tudo que os profetas tinham dito, como Isaías e Jeremias, e os profetas na época do exílio, como Daniel, Ezequiel, e depois de ficarem 70 anos lá, eles não tinham aprendido nada. Eles haviam crescido céticos do amor de Deus. Eles engendraram uma ideia do amor de Deus que é oposta a esse amor que Deus revela a quem Ele escolhe. Então Deus diz assim, no capítulo 1, verso 2: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vocês dizem, replicam, em que tu tens nos amado? Porque é óbvio que eles tinham uma ideia do que era o amor de Deus, que eles pareceram não estar acontecendo. E Deus responde: não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia eu amei a Jacó e odiei Esaú. E como eles não tinham, por isso que eu perguntei, você acredita no poder, na realidade do amor eletivo de Deus, do amor soberano de Deus? Isso causa
algo totalmente transformador no homem. E eles não viam esse amor. Ou, na verdade, não tinham as afeições que respondem verdadeiramente a esse amor, não só como um assentimento intelectual. Então, o que aconteceu? O culto deles era descuidado. A compreensão das doutrinas da graça, a compreensão da eleição soberana de Deus, produz no coração do homem um profundo temor a Deus. Mas eles não tinham uma visão do amor eletivo de Deus. Se você perguntasse a eles as perguntas, eles responderiam certo, mas eles não tinham, de fato, as afeições correspondentes. Então havia um descuido em seus cultos, era uma coisa casual, sabe? Como muitas vezes a pessoa vai ao culto, ela não está esperando nada, ela não tem nenhuma expectativa, ela não quer ver a glória de Deus, ela não quer realmente, junto com todos os santos, ela não tem expectativa de que Deus vai moldar ela como o olheiro molda o barro, que totalmente a adoração corporativa é voltada para Cristo. Então no 1,7 diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor desprezou. Ou seja, vocês tratam o meu culto como uma coisa qualquer. Vamos lá, a gente faz o culto e pronto. Vocês acham que qualquer coisa e não afeições profundas, verdadeiras, são as únicas coisas produzidas pelo Espírito, correspondente àquilo que eu fiz e eu sou, são o verdadeiro culto. Vocês fazem um culto casual, vocês podem estar e podem não estar, quase não daria diferença nenhuma, né? É como se Deus estivesse dizendo nessa manhã para nós: você é tão casual no teu culto, que se você não estivesse aqui, ou tivesse dado uma dorzinha nas costas e você por isso ficasse em casa, era quase a mesma coisa, porque teu culto é casual, depende de coisas frágeis, não é um impulso tão forte do coração que quase nada impediria o seu culto, a sua alegria, o seu deleite, porque essas coisas não estão lá. Em segundo lugar, houve então a indiferença para com a verdade de Deus, como está no capítulo 2, 6 e 7. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a verdade, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ou seja, a função deles como povo de Deus era ouvir a pregação da verdade de Deus. E essa responsabilidade era dos que ministravam e dos que ouviam. Mas vós vos desviardes de caminhar. A muitos fizestes tropeçar na verdade. Corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo: a pregação da verdade não é uma prioridade. Vocês, como homens que deviam estar comprometidos com a verdade, estão comprometidos com outras coisas, com outros interesses. Vocês não estão aí como porta-vozes da verdade. E depois nos 2:12 ele diz: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso aos vossos corações. Ou seja, vocês são descuidados, o culto de vocês é casual, não há um comprometimento com a verdade no coração de vocês, na pregação, e vocês então se tornaram desobedientes à aliança. No 2:10 ele diz: não temos nós todos o mesmo Pai? Eles estão dizendo: apesar da nossa vida ser assim, apesar de não haver afetos profundos a respeito de Deus, apesar do nosso culto ser casual, apesar da verdade não ser a coisa mais importante para nós não somos o povo de Deus? Eles dizem: nós não temos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque agimos aleivosamente, cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais. E eles então se tornaram infiéis em seus casamentos, em suas alianças. Ou seja, o casamento deles não era mais sobre Deus e expressar a aliança de Deus, era sobre eles mesmos. Eles não tinham no seu casamento como uma visão mais elevada a glória de Deus, mas seus próprios interesses
mesquinhos. Portanto, quando as vidas não estavam boas, eles estavam simplesmente se casando de novo, se casando de novo, se casando de novo, e eles abandonavam a mulher da sua juventude por outra mulher, e eles se divorciavam por motivos que não são as cláusulas de exceção da Bíblia, e eles estavam vivendo o casamento de uma maneira que não tinha Cristo, não tinha Deus como centro. Então Deus diz: não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, eles lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Malaquias 2, 15 e 16. Você vê, quando a graça de Deus não governava o coração deles e não a lei, tudo desmoronou. O culto era casual, a pregação da verdade não era a prioridade. Portanto, o culto deles era inútil, porque eles ofereciam um animal. Deus diz: vocês oferecem um animal coxo, vocês, em vez de pegar o melhor animal para oferecer no culto, vocês me vêm com um animal cheio de defeitos que já não faria diferença para vocês. Ou seja, o que vocês oferecem para mim é algo muito aquém do que vocês oferecem para aqueles que são seus verdadeiros deuses, seus prazeres na vida, no mundo, casa, família, dinheiro, entretenimento. Para mim é algo casual, e vocês dão novilhos aleijados, ou seja, vocês pensam: por que eu daria um novilho tão bom para Deus? Serve para fazer um bom churrasco, serve para dar um bom leite, eu vou simplesmente dar a Deus. Por que eu não posso dar esse aqui que já está meio morto? Eles, então, afetou a vida deles toda. O culto era casual, o culto não partia de um interesse centralizado em glorificar a Deus, o que fez com que os pregadores, os líderes, os levitas não pregassem a verdade, e o povo também não se importasse, porque não era isso que eles estavam interessados, o que levou a eles a ter uma ideia frouxa da aliança com Deus e daquilo que aponta para ela. Seus casamentos começaram a não ser sobre Deus, mas ser sobre eles mesmos, e por fim eles se tornaram mesquinhos com o seu dinheiro em relação a Deus. Ou seja, da mesma maneira que eles não viram mais o casamento como uma forma de adorar a Deus, mostrando: tu é mais importante que os nossos casamentos, eles foram feitos para apontar para ti, não para nós, e para mostrar a tua aliança. Da mesma maneira que eles foram casuais com o culto e desprezavam a Deus, dando a Deus qualquer coisa, eles se tornaram amantes do dinheiro. Então a Bíblia diz: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. Ou seja, o dinheiro deles era sobre eles, não era sobre Deus. O casamento deles era sobre eles, não era sobre Deus. O culto deles era sobre eles, não era sobre Deus. Eles só se interessavam na verdade que eles podiam, como Agostinho disse, gostar. Aqueles que não gostavam, eles tiravam dali, porque eles não acreditavam na mente de Deus, mas na mente deles. Eles desprezavam Deus. Deus não era honrado por eles em nenhuma dessas coisas. Não era honrado no culto, não era honrado no casamento, não era honrado no seu dinheiro. Não havia nenhuma área da sua vida que era centrada em Deus. É sobre isso que é Malaquias, não é sobre a lei. Quantas pessoas escolhem aqui o que elas não querem, e elas dizem: por exemplo, isso aqui sobre roubar de Deus não é sobre isso aqui, é sobre a lei. Malaquias não está falando isso a respeito da lei, está falando: o coração de vocês não tem nenhum afeto profundo por mim, por isso o casamento de vocês é sobre vocês, o culto de vocês é sobre vocês, o dinheiro de vocês é sobre vocês, e nenhuma dessas coisas que eu dei a vocês usam para mostrar que eu sou mais precioso, mais belo do que todas essas coisas. É por isso que diz: eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Essas coisas que vocês acham que é a bênção de vocês, a vida de vocês, o trabalho de vocês, não está me expressando. Deus vai dizendo em Malaquias. Por quê? Porque os patrões não estão pagando salários dignos aos seus empregados. Os seus empregados não estão trabalhando como para mim. A vida de vocês não é sobre mim. O texto diz: o trabalho de vocês não é sobre mim, o casamento de vocês não é sobre mim, o dinheiro de vocês não é sobre mim, nada de vocês é sobre mim. Eu não sou honrado.
O boi, Deus diz, conhece o seu dono, mas vocês não me conhecem. Se eu sou Deus, Deus pergunta, cadê a minha honra? Cadê a minha honra no casamento de vocês? Cadê a minha honra no culto de vocês? Cadê a minha honra nas afeições profundas do coração de vocês? Cadê a minha honra em como vocês usam o dinheiro, tendo a mim como um meio de me glorificar? Recebendo todas essas coisas, casamento, a aliança, o culto, a pregação da verdade, o privilégio de me adorar com os vossos recursos, como algo que expresse realmente um coração que está totalmente encantado por mim. Você vê, você não pode tirar nada dessa lista de Malaquias e dizer assim, isso aqui é a lei, porque Deus não está falando sobre a lei, Deus está falando, vocês não conhecem o meu amor. Se vocês conhecessem, se o meu coração estivesse no centro do coração de vocês, o casamento de vocês ia ser sobre mim. E então vocês viveriam ele alegremente para me glorificar. O dinheiro de vocês ia ser sobre mim. E vocês não teriam uma ideia de perda quando vocês o dão. Se o culto de vocês fosse sobre mim, a verdade reinaria. Vocês não me dariam um culto casual, com corações distantes, tão desinteressados que se você puder tá, se não puder não tá, não tem importância porque é casual. Vocês são casuais, eu não sou honrado por vocês. Não é sobre a lei, é sobre algo muito maior. Então, para este povo carnal e rebelde, Deus enviou um mensageiro chamado Malaquias, que significa exatamente isso, meu mensageiro, o nome Malaquias. E a primeira mensagem que ele colocou em seus lábios foi, eu vos tenho amado, diz o Senhor. João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O que Deus está dizendo é o seguinte, se vocês conhecessem o meu amor produz amor por mim. Se vocês conhecessem o meu amor, o casamento de vocês ia ser sobre mim, o dinheiro de vocês ia ser sobre mim, o culto de vocês ia ser sobre mim. Nunca eu ia ser casual para vocês. Vocês nunca iam me oferecer nada pior. Nenhum animal pior, porque vocês veem isso como um sacrifício horrível. Vocês são obrigados a fazer. Vocês estão felizes em dar o melhor, em que o casamento de vocês manifestasse mais a minha glória, e o culto de vocês manifestasse mais a minha glória, e a pregação de vocês manifestasse mais a minha glória, e o dinheiro de vocês manifestasse mais a minha glória. Então ele enviou Malaquias, que era o mensageiro do Senhor, e você vê como começa no capítulo 1, verso 1, que diz, peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Duas razões pelas quais Deus chama a sua mensagem de perdo, ou fardo de Malaquias, do Senhor para Israel. O primeiro versículo diz isso, você pode usar até uma outra tradução, o ônus, não é, da palavra do Senhor a Israel por intermédio de Isaías, ou peso, ou fardo. E havia duas, Deus havia dado a Malaquias um fardo, não é? Por isso ele começa com essa coisa, o fardo de Malaquias. A palavra do Senhor frequentemente é chamada de fardo no Antigo Testamento. Por quê? Pelo menos por duas razões, algumas mais, mas não vamos falar hoje. Uma delas é que a palavra de Deus nunca é leve e insignificante. Ela nunca é casual. Ela nunca pode ser ouvida de maneira casual. Ou seja, a vida deles expressava exatamente uma casualidade em tudo que eles faziam para Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem peso, ela tem glória. Ela nunca pode ser casual na vida de um coração assim. Ela é sempre pesada, é sempre grave, é sempre densa, não no sentido de ser chata ou rabugenta, mas grave no sentido de ser importante, de ser primordial, de ser a única coisa que nós almejamos, de que nós temos fome. Quanto eu amo a tua lei, a tua palavra, ou abra os olhos do meu coração para que eu possa compreender as maravilhas da tua palavra. Ela tem um peso, é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, é a única luz aqui. Então o que eu quero dizer é isso, ela é sempre importante. A palavra de Deus nunca é uma miragem, nunca é uma coisa tênue, ela é sempre sólida, ela nunca é algo descontraído, leve, casual, como eu estivesse ouvindo
conselhos, que eu posso pegar alguns, posso não pegar outros, posso escolher a minha listinha. Por exemplo, aqui, Deus está falando sobre o casamento deles, sobre como eles usam dinheiro. O que mais você vê é pessoas que dizem comprometidas com mesmo o evangelho reformado, olhando para esse texto para dizer assim, isso a respeito do dinheiro aí não é com a gente, é com as pessoas da lei. As pessoas, como eu disse, fora do contexto, todo mundo é herege, porque o que Deus está dizendo é que o casamento deles não era sobre ele, o culto deles não era sobre ele, o dinheiro deles não era sobre ele, nada na vida deles era sobre ele. Agora, alguém pode pegar uma coisa na lista e dizer, olha, isso aqui não é sobre Deus mesmo na minha vida, porque isso aí era para ser para a glória de Deus em outra época, na minha vida, não, é o contrário. Esse texto, você vai ver que não é sobre a lei, é sobre a graça, e ele diz que é o que verdadeiramente a graça produz no coração do homem. Eu quero dizer, a palavra de Deus, como fardo aqui, né, peso, é que ela é sempre carne. Até mesmo o leite é forte, nunca é ralo. Você pode dizer, olha, há pessoas que estão começando, então estão bebendo leite da palavra de Deus. É verdade, mas não é um leite ralo que deixa as pessoas sem aquilo que é necessário para crescer, para se desenvolver. Sempre é nutritivo. A palavra de Deus vem ao profeta como um fardo, porque é espessa, é rica com a verdade, com a palavra de Deus eterna. E a outra razão porque a palavra de Deus é chamada de fardo é porque mesmo quando ela é uma boa notícia, e nós vamos ver quão grande notícia ela sempre será rejeitada por uma grande maioria, não é? Porque, a não ser que Deus faça algo realmente no coração das pessoas, ela sempre vai fazer o que Agostinho falou, vai escolher o que ela quer e o que ela não quer na verdade de Deus, porque ela acha que isso é um fardo, um peso, ela não gosta. E você lembra como Isaías gemia sobre o peso do seu ministério de pregação em Isaías 6,11? Ele diz, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os seus ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e nunca sejam salvos. Então eu perguntei, até quando, Senhor? Até quando será assim? Que eles vão ter olhos que eles não vão ver, ouvidos que não vão ouvir, um coração duro em que nunca, e Deus diz, e ele respondeu, até que as cidades estejam todas em ruínas, e seus habitantes também, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, Isaías 6,9, e Deus diz, eu deixei um remanescente, é só por isso que Israel não vai ser destruído. E Isaías diz, se não fosse o Senhor, todos nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque mesmo as coisas mais gloriosas que ele falou, fez o coração do povo se fechar, e os ouvidos se fecharem, os olhos se fecharem, porque essas pessoas foram para o exílio, ficaram 70 anos, tão somente porque Deus nunca foi o deleite da alma delas em todas as coisas. Eles ficaram 70 anos, eles voltaram do exílio, eles estão fazendo a mesma coisa. Ele disse, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais enxerguem, tornem insensível o coração desse povo, tornem surdos os seus ouvidos, os ouvidos dele, e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e nunca sejam sarados. Então Isaías gritou em Isaías 53:1, quem creu na nossa mensagem? Ou a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías diz, ninguém, a não ser que Deus tivesse deixado um remanescente pela eleição. Isaías diz, todos nós seríamos como Sodoma, e todos nós seríamos como Gomorra. Assim, a palavra do Senhor é um fardo, pois ela se torna sempre uma oposição no coração do homem. Nessa manhã, ou o Espírito enche o seu coração com a realidade da palavra como um deleite, ou o seu coração vai se opor a ela. Essa é a reação natural de um coração natural a Deus. Ele não gosta da palavra de Deus. Sempre é um fardo, sempre é pesado, porque não há prazer. Você vê que Deus está falando sobre casamento aqui, sobre dinheiro, sobre culto, sobre trabalho.
em todas essas coisas, ter Deus como a prioridade máxima para ser honrado, evidenciando através do meu casamento, de como minha relação com o dinheiro não é uma relação de adoração, de tal maneira que eu quero glorificar a Deus com ele, e quero que a verdade sonde, mostre onde eu não estou glorificando Deus. Todas essas coisas são um aborrecimento para quem não tem um coração realmente transformado pelo Espírito, para estar encantado com a graça soberana de Deus, que é sobre o que o texto é, sobre a graça soberana, e não sobre uma resposta à lei. Então, a palavra destinada a se tornar vida, se torna o quê? Morte. Para aqueles que estão perecendo. Não importa quem é o pregador, não importa se é Jonathan Edwards, se é Lutero, se é Calvino, ou se a pessoa passou 3 anos ouvindo Jesus. A resposta do coração do homem, a não ser que o Espírito soberanamente sopre como um vento soberano, é essa que Paulo diz em 2 Coríntios 2, 15 e 16. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo, indo para o inferno. Para este nós somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Paulo está dizendo o seguinte: nós pregamos o mesmo evangelho. Esse mesmo evangelho é um peso para nós. Por quê? Porque para grande parte das pessoas isso só vai aumentar a condenação delas e impulsionar mais fundo o que o inferno é na vida delas. E nós sabemos disso. Mas nós sabemos que essa mesma palavra, não outra, será um cheiro de vida para aqueles que são chamados por Deus. Então, a minha compreensão do que significa, a partir das páginas da Bíblia, um pastor fiel, é que eu deveria assumir o encargo de, em cada texto que eu prego, aqui em Jardim da Luz, entregar a vocês como o meu próprio fardo, não é? Com tanto do Espírito e da verdade de que o texto de Deus nos dá. Eu não venho essa manhã aqui com menos do que isso, com um fardo, com uma carga, sabendo que pessoas são transformadas por essa verdade, pessoas não gostam. Então, primeiro, porque a palavra de Deus, nesse texto, ela é pesada, e porque eu sei que nem todos vão se deleitar nela. Aqui, ouvindo pela internet. Então, sempre, cada sermão expõe essa realidade no coração do homem. É preciso de algo fundamental de Deus. Ao mesmo tempo, a maneira com que Deus nos conduz, às vezes, parece muito escuro para aqueles que não têm um coração, para que esse cheiro não seja um cheiro de vida, mas um cheiro de morte. A maneira com que eles veem, eu posso imaginar o ensino desse texto como uma nuvem estranha, como Israel experimentou algumas vezes, vinda em nossa direção no meio do campo de batalha da vida. Todos nós estamos no campo de batalha da vida, estamos cercados por inimigos e mortalmente, às vezes, feridos, a não ser que o Senhor nos mantivesse vivos, e aparentemente sem defesa, porque parece que de repente surgirá um golpe final que vai nos atingir, e nós vemos essa nuvem se aproximando de nós, em nossa miséria, em nossa desesperança, e alguns gemidos são acrescentados pela escuridão que a própria nuvem parece adicionar a todos os outros perigos da vida. Então nós recordamos a palavra de William Cowper, um dos maiores poetas ingleses, que escreveu também sobre o Evangelho, apesar de ele ser um poeta famoso secularmente também. Ele diz: ó santos medrosos, coragem, nova coragem. As nuvens escuras que causam pavor são grandes em misericórdia, e elas vão cair com bênçãos em suas cabeças. Ou seja, quando você vê essa nuvem escura, a tendência do coração é se atemorizar. Quem não tem um novo coração não gosta daquela nuvem.
mas aqueles que têm, eles conseguem ver que aquelas nuvens, apesar de escura, ela vai cair sobre nós como bênção, e as coisas todas vão cooperar para o nosso bem. E então essa nuvem vem ao longo dos soldados feridos na linha de batalha, daqueles que Deus realmente chamou, e engole eles. Eles estão dentro da nuvem, e dentro dessa escuridão a luz. Ou seja, o povo de Deus tem luz na escuridão, tem luz dentro daquilo que aparentemente seria uma nuvem escura. Eles têm luz, e lentamente a nuvem se move com seus soldados quebrados, feridos pelas linhas da batalha do inimigo. Por quê? Porque a nuvem escura, na verdade, não é nossa inimiga, é Deus operando todas as coisas para o nosso bem. E durante 10, 30, 80 anos ou mais, todos os soldados que Deus chamou chegam seguros, além da batalha e fora do alcance da dor, por causa dessa nuvem que aparentemente parecia escura, mas que é derramada sobre nós como bênçãos. Ela nos molda quem Cristo é. Alguns inimigos zombam da nuvem enquanto ela se move. Eles zombam e dizem: é uma nuvem escura. Eles não conseguem ver. Eles olhavam para o povo lá que Pedro estava falando e conseguiam ver muita miséria, muita tristeza, mas eles não podiam ver a alegria indizível e cheia de glória. Eles não podiam ver a luz dentro da nuvem. E ninguém no meio dessa nuvem será perdido, e não importa o quão duro seja o terreno ou terrível a batalha, os soldados que Deus chamou nessa nuvem sobrevivem ao conflito e chegam ao lugar de paz. Em outras palavras, o ensino desse texto de Malaquias parece um pouco mais escuro, não é? Na verdade, quando você está dentro dele e quando a tua vida está imersa nessa realidade do que Deus está falando aqui, há uma grande luz que te conduz e que faz teu coração ser tão tocado e tão cheio de afeições que o teu casamento é sobre Deus, o teu dinheiro agora tem como prioridade honrar e glorificar a Deus, o teu culto não é casual, a palavra de Deus sempre tem um peso de glória na sua vida, mas para outros essa verdade traz um sentimento de repulsa, não é? Ele quer tirar partes dela, então há uma sensação de temor e mudez, porque isso que Deus está fazendo não é como qualquer outra coisa que nós tivéssemos conhecido antes. Então, dentro da nuvem há a sensação de paz, apesar da escuridão, porque lá nós temos luz e segurança, e ela é tão firme quanto o Everest parece firme, né? Em seu gigantismo, tão poderoso quanto o vasto Oceano Atlântico, Pacífico, tão profundo quanto o espaço sideral, com suas galáxias sem fim. Então, que o Senhor nos dê graça nesses últimos minutos para vermos a glória e o ensino do privilégio de estar dentro desta nuvem. E a questão é: o amor de Deus faz você estremecer? A pergunta, e tudo que Deus está falando aqui não é sobre a lei, como as pessoas, eu já disse que nesse texto, algumas pessoas pensam, uma das coisas, de todas as coisas que revelam que o coração deles não era capturado pela beleza de Deus, para dizer que aquilo ali é sobre a lei, as pessoas sequer se dão o trabalho de olhar sobre o que é o texto, e como é tudo sobre nós. A questão é: o amor de Deus faz você estremecer? A questão do texto de Malaquias, nesses 4 capítulos curtos, o amor de Deus te faz estremecer de tal maneira que fez o seu casamento ser sobre Deus, e não sobre sexo, simplesmente romance, de tal maneira que você vai fazer com que o que Ele é manifeste quem Deus é. O amor de Deus, ele te faz estremecer e enternece o seu coração de tal maneira que o seu culto nunca é casual, que sempre você vem para esse lugar com uma expectativa de estar diante do Deus Altíssimo,
Nunca é casual, porque você sabe que está diante dele por causa do sangue do seu filho derramado. O seu trabalho é afetado por isso como empregado. O seu trabalho é afetado por isso como patrão, de tal maneira que você quer, como patrão, mostrar a glória de Deus. Você é justo na relação com quem você emprega, na relação da justiça do quanto você paga. E você que trabalha, você é justo naquilo que você entrega em troca daquilo que foi combinado, que você vai receber, de tal maneira que quem olhar para aquilo diz claramente que você não está fazendo aquilo por causa de nenhum homem ou de nenhum salário, mas por causa de Deus. Você, quando pega o seu dinheiro, a sua alegria está em não ser mesquinho para com Deus, porque você toma todas essas coisas como algo que Deus derramou sobre a sua vida. Então, o versículo 2, Deus diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Isso faz você tremer hoje, nessa manhã. Internece o teu coração. Ou você diz: aquilo ali é a lei, aquilo lá é a lei, isso não é para mim. O que esse texto faz com você? Isso é sobre se o coração. Malaquias é sobre se o amor de Deus captura o seu coração, internece o seu coração de tal maneira que toda a sua vida é sobre Deus: dinheiro, sexo, culto, trabalho, verdade, defesa da verdade. Então faz você tremer. Isaías diz: este é o homem para quem eu olharei, aquele que é humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra. Você aprendeu o amor de Deus de uma maneira que faz você tremer, que faz você estar num estado de espanto, em vez de estar em estado de casualidade, em como você se relaciona com o dinheiro, com o casamento, com o trabalho, com o culto. Tudo isso é feito debaixo de um coração que treme diante de Deus. É sobre isso. A carga de Malaquias nesse livro é mostrar um Deus cuja bondade, se foi colocada sobre nós de fato, e se nos deu uma nova natureza, nos faz tremer de temor reverente. Por exemplo, Malaquias 1,6: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Seu pai, onde está a minha honra? Onde está a honra que me é devida no casamento de vocês? Onde está a honra que me é devida no culto de vocês? Onde está a honra que me é devida no compromisso com a verdade? Onde está a honra na tua vida, em como você usa o seu salário? Essas coisas me honram? Me têm como prioridade? Ou ele diz no versículo 1,14: porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Em outras palavras, como lá em 1,2, Deus disse: eu os amei. E eles perguntaram: em que tu tens nos amado? E aqui ele diz: eu lhes dei para que temessem. Então tremeu-me e assombrou-se por causa, então tremesse, se assombrasse por causa do meu nome. 2,3. E o 2,5 diz: a minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Você vê, o tempo todo é isso: para que me honrasse como pai, para que me honrasse como Deus, para que tivesse um coração que fosse totalmente capturado pela minha beleza. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Em outras palavras, o fardo de Malaquias nesse livro, todo o livro, é mostrar-nos um Deus que nos faz tremer de temor reverente diante do seu grande amor, de tal maneira que nós não pensamos que nada na nossa vida não é a respeito dele. Nós trememos diante desse amor. E então o nosso casamento é sobre ele, nosso dinheiro é sobre ele, nosso culto é sobre ele. Nada é casual. Nós nunca pensamos em ser casuais com Deus, com o nosso casamento, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com o nosso culto. Portanto, quando ele começa a sua profecia para Israel no capítulo 1, com base na boa notícia: eu vos tenho amado, diz o Senhor, ele desdobra o amor de Deus por nós de uma maneira que nos faz tremer diante da majestade de Deus, porque ele fala do amor de Deus de uma maneira que nós naturalmente não esperávamos.
Você vê, isso não é sobre a lei, o fato do casamento deles não ser sobre Deus, o dinheiro que eles estavam achando que o dinheiro era uma coisa deles, não tinha nada a ver com Deus o dinheiro deles, e que o casamento era deles, e que o tempo era deles, e que eles faziam tudo da maneira que eles achassem melhor, porque nada era a respeito de Deus. A mensagem era para pessoas presunçosas, que tinham a si mesmo como centro do seu casamento, a si mesmo como centro do seu dinheiro, a si mesmo como centro do culto. E Deus diz o oposto, é que quem conhece meu amor me teme. E esse temor, esse espanto com o meu amor atinge toda a vida. Então a mensagem para o presunçoso deve ser essa, quando é apropriado pregar e ensinar sobre a doutrina do amor livre de Deus, queridos. Quando é apropriado pregar sobre o amor eletivo de Deus. Muitas vezes, quando é apropriado pregar sobre a eleição soberana de Deus. Muitas vezes, e qual é o resultado? Se realmente alguém crê, você pode dizer que crê no amor eletivo de Deus e na eleição de Deus. Mas Deus diz, quando um homem crê no coração, ele tem um coração para crer nisso, então ele treme, ele estremece, ele se enche de temor, é algo tão grande, é algo que o constrange, como diz Paulo, que o amor constrange, é o amor eletivo de Deus, de tal maneira que tudo na vida dessa pessoa é sobre mim, o oposto do que vocês são. Então a suposição é de que essas coisas são para a edificação, muitas das vezes, de uma congregação madura. Muitas pessoas dizem, a doutrina da eleição, as doutrinas da graça são para uma congregação madura. Não é? Você não vai ver isso na Bíblia. Quando você medita sobre um texto como esse de Malaquias, isso corrige totalmente. Malaquias não está falando a uma congregação madura, mas a um povo mundano, um povo centrado em si mesmo. Um povo que achava que o dinheiro deles era sobre eles, o casamento deles sobre eles, a vida sexual deles era sobre eles, o culto era sobre eles. O povo havia se tornado cético, descuidado, indiferente, desobediente, estavam rompendo os seus casamentos para casarem novamente, eles eram mesquinhos com o seu dinheiro que Deus tinha dado, e Deus tinha dado a eles o casamento deles para eles honrarem a Deus, tinha dado a revelação da verdade, para que eles amassem a verdade e a defendessem, tinha dado dinheiro para eles mostrarem com o dinheiro que Deus era o tesouro deles e não o dinheiro. Mas esse povo se tornou cético, descuidado, indiferente, desobediente, adúltero e mesquinho, amando o dinheiro. E eles tinham dificuldade de glorificar Deus com dinheiro porque eles achavam que era uma perda. Eles achavam que o dinheiro gasto com qualquer outra coisa não era uma perda, mas para Deus era. Eles achavam que o casamento deles, se eles fossem sobre a glória de Deus, seria uma perda. E se o culto fosse totalmente sobre Deus, seria uma perda. Tudo era sobre eles. Eles não conheciam o amor eletivo de Deus. Então nós somos corrigidos, porque essa verdade não é apenas designada por Deus para o conforto e coração do cristão verdadeiro. O que o livro de Malaquias nos mostra, que a doutrina da eleição, por exemplo, do amor eletivo de Deus, ela é sim, ela é para o conforto e encorajamento do coração regenerado, mas ela é também propositalmente projetada para chocar a presunção de quem acha que a vida é sobre si mesmo, ou que ele tem alguma coisa, algum direito diante de Deus, ou que na verdade ele não deva a Deus, que o casamento dele é sobre ele, que o dinheiro dele é sobre ele. Essa mensagem, ela não visa, você diz assim, muitas vezes a mensagem sobre eleição, as doutrinas da graça, deixa algumas pessoas chocadas, elas não gostam. Então era para isso que a mensagem era mesmo, para mostrar como elas não têm um coração para amar a Deus. Enquanto elas servem para edificar, consolar, encorajar o coração que foi constrangido por tão grande amor. Então, eu tenho sido incentivado a pregar o que está aqui, não só porque muitos de vocês são maduros e vão ser consolados, não é? Mas, essa é uma das motivações. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 20 diz: irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal, sejam crianças com respeito ao mal, mas sejam adultos no pensar, sejam como crianças só no que diz respeito ao mal, mas não contamente de vocês.
Então, eu prego isso também. Eu sei que cada um dos verdadeiros filhos de Deus são edificados, amadurecem e crescem em seu amor quando ouvem essas doutrinas, mas também porque outros podem estar na mesma condição que os israelitas estavam aqui, cristãos nominais ou crentes nominais. Essas verdades vão expor o coração deles, eles não vão gostar. Essas pessoas não gostaram de ouvir que o casamento delas era sobre Deus. Elas não gostaram de ouvir que o dinheiro delas devia ser uma alegria, honrar a Deus e mostrar que Deus era mais importante que o dinheiro delas. Você vê que tem pessoas que dizem ter entendido as doutrinas da graça, chamam o que está sendo dito aqui sobre lei, exatamente porque eles amam tanto o dinheiro e têm uma dificuldade enorme com isso. Eles perdem totalmente o ponto de tudo que Malaquias está ensinando. Então, a pergunta a Israel é quando Deus disse no versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Eles disseram com ceticismo, em que tu tens nos amado? Nós não somos as pessoas mais ricas da terra. Eu queria um casamento melhor, eu queria um salário melhor, talvez eu até teria um pouco mais para dar alguma coisa e mostrar com o meu dinheiro que tu é importante, mas eu não tenho visto como você tem me amado, como você tem nos amado. Mas vós dizeis, em que você tem nos amado? É óbvio que o amor de Deus não está constrangendo eles para que eles não vivam para si mesmos, mas para Deus em seus casamentos, com o seu dinheiro, com o seu tempo, com o seu trabalho, com o seu culto. Eles não sentem esse amor. Como você responderia essa pergunta em sua própria vida, queridos? Como você descreveria o amor de Deus por você? Se Deus dissesse, eu tenho te amado, e você ia descrever como? Tem mesmo. E você descreveria como esse amor? Você usaria o que? A vida da sua família? Deus tem me amado, me deu um marido, me deu um filho, me deu uma esposa, me deu um filho, me deu trabalho. Ou quando essas coisas estão indo mal, você ia pensar, em que Deus tem me amado? Eu só estou vendo as coisas indo de mal a pior na minha vida. Como você responderia? O que você responderia ao que Deus diz assim? Você pergunta, como eu tenho te amado? Eu vou te dizer como. O único amor que, se alguém realmente, esse amor foi derramado em seu coração pelo Espírito que nos foi dado, como Paulo diz, constrange a você a alegremente toda a sua vida ser sobre mim, sua vida sexual, seu dinheiro, seu tempo, seu culto, tudo tem peso. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que há poucos entre nós responderiam como Deus, e assim Deus vai nos fazer bem e nos obrigar a ouvir a resposta de Deus, que quase nunca é ouvida hoje. Mesmo quando as pessoas dizem Deus me ama, elas vão começar a falar coisas que não é a resposta que Deus disse a respeito disso. Então, como tu nos tem amado? Eles perguntaram, e a resposta de Deus era, não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia eu amei a Jacó, e eu odiei Esaú, e fiz todos os seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Qual a resposta de Deus? É incrível. Agora, que tipo de resposta é essa? Ele diz, eu tenho amado vocês. Aí eles dizem, em que tu tens nos amado? Deus podia dizer, não dei a vocês um casamento? Vocês não está chovendo? Não está acontecendo essas coisas? A resposta de Deus não é essa. A resposta de Deus é a doutrina da eleição. A resposta de Deus é assim, como eu tenho amado vocês, não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Agora, que tipo de resposta é essa? Os descendentes de Jacó perguntaram a Deus, como tu tens nos amado? E como resposta Deus disse, como? Eu amei Jacó e odiei Esaú. Vocês mereciam o meu ódio e não estão recebendo o meu ódio. Isso não faz vocês estarem totalmente encantados? Se vocês entendessem o que é a minha ira e o que vocês merecem, o casamento de vocês ia ser sobre mim, se vocês realmente tivessem sentido o meu amor. Se vocês soubessem o quanto vocês merecem a minha ira e como vocês receberam o meu amor, se vocês tivessem de fato tido o meu amor derramado no coração de vocês e sentissem o que vocês estão recebendo, vocês iam se sentir muito amados. Se vocês soubessem do que eu livrei vocês ao livrar vocês de mim mesmo, da minha ira infinita,
Então, você não vai ter dificuldade de servir a mim com o seu dinheiro, com o seu tempo, com o seu trabalho. Você vê, isso aqui não é, isso aqui é a lei, isso aqui não é para mim, isso aqui é para todos aqueles que são eleitos de Deus. Deus está dizendo, essa seria a resposta do coração que foi realmente objeto do chamado eficaz, da eleição. Isso não é apenas uma repetição do que você já viu na primeira parte do versículo 12, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Não é por causa da questão, mas se expande. Não era Esaú, irmão de Jacó. O que significa isso? Porque Deus perguntou isso quando eles dizem, em que tu tens nos amado? Ele perguntou porque ele sabia que a resposta a essa pergunta continha a chave para a essência do seu amor. E para a essência do que esse amor, quando é direcionado a alguém de verdade, faz no coração daquela pessoa, faz tudo ser a respeito de Deus. Qual é a resposta? Não foi Esaú, irmão de Jacó? O que eles podiam responder? Foi. Na verdade, como todo israelita, e aquele povo era o povo israelita, sabia, é que Esaú não era apenas irmão de Jacó, ele era irmão gêmeo, concebido no mesmo ventre, no ventre de Rebeca, pelo seu pai Isaque. Jacó e Esaú não eram como os filhos de Abraão, Isaque e Ismael, porque nós sabemos que Isaque era filho de Sara, mas Ismael era filho de uma escrava. Isaque tinha os direitos, por ser filho de Sara, a herança. Ismael não. Mas Deus não usa Isaque e Ismael aqui, não é? Porque Ele quer que você veja que em Ismael e Isaque você pode estabelecer diferenças. Um era filho de uma egípcia, a outra de alguém da família de Abraão, uma era escrava, a outra era livre. Mas Jacó e Esaú eram gêmeos, nasceram da mesma mãe, no mesmo ventre, e não só eram gêmeos, Esaú era mais velho, portanto, significava que ele tinha todos os direitos e todos os privilégios pela lei, seriam dele, ele seria o herdeiro da bênção do seu pai. Agora, qual é o ponto de dizer, não é Esaú irmão de Jacó? O ponto é esse, baseado no que você e Esaú eram em si mesmos, eu poderia perfeitamente ter escolhido Esaú e não você. Ele não é seu irmão, ele não é gêmeos, ele não tinha mais direitos pela lei, mas eu escolhi você e passei por ele. Qual então a resposta de Deus à pergunta, como tu tens nos amado? A resposta é, você merecia a minha ira infinita, e eu soberanamente te dei a minha graça. Se isso fosse verdade para vocês e não só uma teoria, fosse aquilo que o Espírito mostra ao coração, vocês seriam tão constrangidos pela graça que alcançou vocês, que o casamento de vocês ia ser sobre mim, o dinheiro de vocês ia ser sobre mim, a vida de vocês ia ser sobre mim, o culto de vocês ia ser sobre mim, e vocês iam se sentir tão amados, que vocês teriam uma alegria indizível, cheia de glória. Meu amor por você é um amor eletivo, porque eu escolhi você para mim e deixei Esaú. Meu amor por você é um amor incondicional, porque eu escolhi você antes de você nascer. Você não cumpriu qualquer condição. E, por exemplo, Gênesis 25, 24, ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Meu amor por você é um amor soberano. Eu não tenho que amar você. Você naturalmente não é um deleite para mim. É um objeto da minha ira. Porque eu não estava sob nenhuma coação para te amar. Ou seja, não havia nada em você bom para que eu te amasse. Não havia nada em você bom. Você não era precioso e por isso eu fui constrangido a te amar. Eu estava totalmente no comando, quando eu defini, decidi e decretei colocar o meu amor sobre você na eternidade. E o meu amor por você, então, é totalmente livre. Se, de fato, o Espírito Santo tivesse revelado ao seu coração esse amor, sua vida seria sobre mim. Mas não é. É por isso que você está perguntando como eu tenho amado você. E é por isso que o casamento de vocês não é sobre mim. O dinheiro, vocês têm um amor ao dinheiro que é muito maior do que a mim.
É um horror vocês pensarem que o dinheiro de vocês é sobre mim. Agora eu lhe pergunto, se você é um cristão aqui hoje, e se você diz a Deus, como é que você tem me amado? Você pode responder do jeito que Deus respondeu aos israelitas? Toda a minha vida é sobre Deus, o amor de Deus me constrange, o meu casamento é sobre Ele, o meu dinheiro é sobre Ele, o meu tempo é sobre Ele, porque eu naturalmente devia ser odiado por Ele, e Ele me amou. E isso é um peso tão grande, tão maravilhoso, eu estou tão espantado por esse amor, que a única coisa que eu posso fazer é minha vida ser toda sobre Ele. Ou seja, como Paulo explicou, o amor de Cristo nos constrange de tal maneira que um morreu por todo, logo todos morreram, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos. Você olha para o seu irmão ou irmã que vive no pecado e você treme por tu ter sido escolhido, ele não. Você olha para as multidões que estão hoje sem Deus e quando você olha para elas, você pensa, a única diferença entre eu e elas é a escolha de Deus. Você olha para aquilo que as pessoas podem chamar de o pior homem na terra e dizer, não há nada bom em mim que me diferencie dessa pessoa, a não ser o amor eletivo de Deus. Se você percebe isso, então Deus diz, o meu amor ia dominar a sua vida, e seu casamento ia ser sobre mim, seu dinheiro ia ser sobre mim, seu trabalho ia ser sobre mim, sua vida ia ser sobre mim, porque você saberia então que eu só pude te amar de uma maneira totalmente livre. Realmente treme. A Bíblia diz que se você conhecer o amor eletivo de Deus, nunca você vai falar desse amor de uma maneira casual. Teu casamento nunca vai ser casual. A maneira como você lida com o dinheiro vai ter tudo sobre glorificar a Deus primeiro. Vai ser sobre o que Jesus disse, que em todas essas coisas você vai estar manifestando e buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Nunca sobre você. E realmente você vai ser cheio de um temor, porque esse é o propósito, que a tua fé e esperança são totalmente devido a Deus, devido à graça dele. E você olha para aquele amigo de infância ou colega da faculdade que deu uma guinada, você está vivendo uma vida de pecados e você treme com a ideia incrível de que Deus escolheu você e essa é a única razão de você não estar no mesmo lugar que ele. Afeta teu casamento isso? O amor eletivo de Deus, Malaquias está dizendo, afeta em como você usa o dinheiro para a glória dele, com alegria. Nada disso em você me honra, diz Deus, porque vocês não conhecem o meu amor eletivo. Você vê, não é sobre a lei, é sobre a graça da glória do amor soberano e eletivo de Deus, e a resposta do coração que tem isso não é tirado de uma lista. Você não pode pegar essa lista e tirar alguma coisa, porque só de você querer tirar, é óbvio que você não vê isso como a resposta ao amor soberano de Deus. Você está vendo isso como uma lei, tem parte da lei que tu não gosta. Mas quando o amor de Deus te constrangeu, então Deus diz, tudo era sobre mim, mas onde está a minha honra? É óbvio que a vida de vocês não é tudo sobre mim, porque vocês não conhecem o meu amor eletivo. Por isso vocês se perguntem como eu tenho amado vocês. Eu tenho amado vocês porque vocês merecem ser odiados por mim e eu soberanamente não fiz. Mas o que dizer de Esaú? Provavelmente a coisa mais impressionante sobre esse texto é que Deus escolhe destacar o seu amor por Jacó e por todos aqueles que são espiritualmente descendentes de Abraão, contrastando ele com o seu ódio a Esaú, ou para todos aqueles que não fazem parte da bênção, do pacto da graça. Se perguntarmos o que Deus quer dizer com o versículo 3, eu odiei Esaú, a resposta escrita para nós é descrita para nós em detalhes, do versículo 3 ao 4. Nós não vamos nos demorar sobre nenhuma dessas coisas, mas só apontar. A Bíblia diz, e odiei Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança ao chacás do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém vamos nos tornar a nos edificar, e edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor, Yahvé, o eu sou, o Deus dos exércitos, eles vão edificar, mas eu vou destruir, e eles vão clamar, e as pessoas vão clamar termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado, para todo sempre.
É isso. Observe então 4 aspectos aqui no que quer dizer eu amei a Jacó e odiei Esaú, no ódio a Esaú. Primeiro, significa que Deus se opõe à sua prosperidade e traz sobre ele julgamento. Se opõe que a sua vida floresça com graça, paz. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais. Ou seja, Deus está dizendo, eu sempre vou trazer juízo e não graça. Só justiça, que é o que ele merece, que é o que o homem merece. Em segundo lugar, em seu dia, Esaú mostra que Deus vai continuar a se opor a ele. Em segundo lugar, significa que Deus vai continuar a se opor a eles quando eles resistirem ao julgamento. O que o homem faz? O mundo está sob o julgamento de Deus, mas o homem não gosta, ele resiste. Em vez de ele ver todo esse julgamento como algo, olhar para si mesmo e dizer, é isso mesmo, é o que eu mesmo. O homem resiste. Deus disse, não importa se o homem resiste ao julgamento. Seu julgamento não vai sofrer resistência, ele diz. Se Edom diz, estamos abalados, nós vamos melhorar, não vamos ficar sob esse julgamento, e eles tentarem reconstruir e tiverem ideias de como construir a vida, edificar a vida, o Senhor dos Exércitos diz, eles podem tentar, mas eu vou derrubar todos os planos de paz, todos os planos de florescer, eu vou derrubar. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei, vai ficar desolado, esse é o meu juízo. Em terceiro lugar, eles serão entregues à maldade do coração deles. Você vê, eles vão ser entregues à maldade, eu simplesmente nunca vou restringir a maldade neles, eu vou deixar a maldade reinar, a maldade já está no coração deles, é o que eles amam, é o que eles são. Ele diz, eles serão chamados terra perversa, ou eles chamarão termo de impiedade. Esse é o mais devastador dos julgamentos de Deus, entregar um homem natural ao seu próprio coração, à sua própria maldade, e deixar a maldade reinar lá, sem contenção. Deus não traz juízo sobre um povo inocente, porque o próprio juízo de Deus é simplesmente deixar a maldade do homem continuar lá, reinando. Eu não vou impedir. Você é escuridão, você é trevas, e eu vou deixar você ser o que você é, e o que você é só merece julgamento e ira, e eu vou deixar você ser o que você é, o que você ama, a escuridão, então eu vou estar irado com você para sempre. Então, sim, Deus decretou passar por Esaú, e não fazer nada. Deus não fez ele ir para as trevas, Deus não fez ele ficar debaixo da maldição, ele já era amaldiçoado, ele já era trevas. O que Deus faz ao não escolher um homem é simplesmente deixar o homem seguir o que o homem ama, ou seja, como ele diz aqui, eu vou entregar eles à maldade do coração deles. Deus não escolheu Esaú, não é? E ao contrário, ele passou sobre ele e ele reteve o seu amor eletivo, que transforma o coração que ama as trevas em luz, que é tão capturado pelo amor eletivo de Deus, o peso desse amor, que ele vê que toda a sua vida é sobre Cristo e não sobre ele, casamento, dinheiro e todas essas coisas que Isaías vai listando, o que leva para o quarto aspecto do ódio de Deus. Eu não vou impedir sua maldade, então, por eu não impedir a sua maldade, eles vão enchendo o cálice da minha ira, e quando estiver no topo, então eu vou derramar minha ira sobre a maldade deles. Você vê, Deus não cria maldade neles, Deus entrega a eles a maldade deles, e a maldade sobe cada vez mais, até a taça se encher, e quando ela se enche, então eu vou derramar a minha ira. E o que isso quer dizer? É a quarta coisa que ele diz: povo contra quem eu estarei irado para todo sempre. Por que Deus inspira Malaquias para abrir este caminho? Por que Deus inspira Malaquias para começar a sua mensagem aos israelitas mundanos e para nós com tal revelação do amor eletivo de Deus? Como eu disse, muitas pessoas tentam fugir daquilo que Isaías está dizendo e escolher o que ele vai querer ou não na vida dele aqui no que Isaías está dizendo, Malaquias dizendo que isso é a lei, mas Deus não está falando sobre a lei, Deus está falando sobre alguém que foi alcançado pelo amor eletivo de Deus e alguém que Deus deixou entregue a si mesmo. Essas pessoas entregues à sua maldade vão achar que o casamento delas é sobre elas, vão achar que o dinheiro delas é sobre elas, vão fazer do culto algo
casual, vão fazer eu periférico no seu dinheiro, eu periférico no seu casamento, eu periférico no seu tempo, eu periférico no seu trabalho, porque eu entreguei eles a maldade do coração deles. Então eles não são impressionados pela beleza do meu amor. Então, como eu amei, eu te amei, aqueles que eu amo, eu amei com livre, soberano amor, incondicional eleição. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Então, por que Ele amou? O que acontece com os objetos do amor de Deus? Se você realmente viu o amor eletivo de Deus sobre você, a Bíblia responde: você vai temer o meu nome. Você vai desejar em tudo que eu seja honrado na sua vida, casamento, trabalho, dinheiro, tudo, porque essa é a única evidência de que você recebeu um coração para sentir o peso do amor eletivo de Deus. Se alguém realmente, não casualmente, mas crê no amor eletivo de Deus, nada mais é igual. Para quê? Porque quando você vê essa verdade, isso te humilha, isso tira a sua presunção. Humilha por quê? Porque eu não mereço nada a não ser a ira de Deus. Tira a minha presunção, porque não há nada bom em mim. Remove todos os motivos de vanglória em mim mesmo. Ele simplesmente me amou porque me amou. Ele me amou como amou Jacó e não amou Esaú. Ele simplesmente, dois objetos da ira estão recebendo um graça e um justiça. Ninguém justiça. Em quarto lugar, para cortar o nervo do orgulho, que faz com que a gente ache que o dinheiro nosso é nosso, que o tempo nosso é nosso, que a nossa vida é nosso, que o nosso casamento é nosso, que o culto é casualmente, depende de como eu estou e se eu estou interessado hoje ou não, agora ou não. A nossa vida não é sobre Deus. Em quinto lugar, para colocar como nada o sentido arrogante de autossuficiência, que permite vocês acharem que podem vir na minha presença com esses animais coxos, com o dinheiro, mas com o coração quebrado, porque esse dinheiro está saindo da mão de vocês, com o casamento, mas que não é vivido para a minha glória. Vocês acham isso porque vocês são arrogantes, para fazê-lo tremer com lágrimas de alegria que você me pertence. Porque se você soubesse o que é o meu amor eletivo, o que é a minha ira justa contra o pecado, então vocês iam tremer de alegria por estarem debaixo do meu amor eletivo. Você tem dificuldade de me honrar, você é cético, você tem dificuldade, não tem paz em mim, você é descuidado, você é indiferente, seu casamento não é sobre mim, seu dinheiro não é sobre mim, você é desobediente, você é mesquinho, você ama o dinheiro e não a mim, você tem dificuldade de fazer tudo isso com alegria, você não conhece o meu amor eletivo. Então é por isso que vocês me perguntam em quem eu tenho amado vocês. E vocês devem saber, em último lugar, que eu reino sobre o mundo inteiro. Deus tem um propósito de revelar, ao fazer isso, ao revelar tudo baseado no seu amor eletivo, e como as pessoas que realmente são alvo desse amor respondem a esse amor, fazendo sua vida ser tudo sobre Ele, que Deus nunca é frustrado no que Ele faz. Deus tem um propósito em revelar a grandeza do seu amor eletivo a Jacó, e Ele tem um propósito em mostrar a sua ira sobre Esaú. Ou seja, Ele tem um propósito em mostrar o seu amor sobre os eleitos e sua ira sobre os réprobos. E Ele diz no versículo 5: vocês virão com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, além das fronteiras de Israel. Em outras palavras, parte do que significa ser amado por Deus é saber que Deus reina, que Ele é grande e poderoso, mesmo além das pessoas que Ele chamou. Ele é grande, poderoso e reina mesmo além das pessoas que Ele elegeu. É o que Ele está dizendo. Ele reina em Edom, Ele diz. Seus propósitos não são frustrados naqueles que nunca o louvam. No mundo, você pode achar, olha, os eleitos, a igreja verdadeira está honrando o propósito de Deus. O mundo inteiro não está. Deus está dizendo, olha, eu não sou frustrado pelo que Esaú está fazendo, porque eu mesmo entreguei ele à maldade do seu coração. Não é que eu tentei fazer outra coisa e não consegui e estou frustrado. Eu tanto quis fazer Esaú diferente, mas eu não consegui. Não é sobre isso. Eu reino tanto na eleição quanto na reprovação. Eu nunca sou frustrado, nem nos que são salvos, nem nos que se perdem. O meu filho
E a verdade sobre ele é um perfume de vida e um perfume de morte. Mas para Deus, Paulo diz, sempre é um perfume agradável. Eu reino em Edom, eu reino no mundo que não está me louvando, eu mesmo entreguei eles ao juízo. Por isso, vamos nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus, é o que Malaquias diz. Vamos dar a Ele a glória, toda a glória, por nossa salvação, tão somente pelo seu amor eletivo. Então vamos honrar Ele com santo zelo em nosso culto, em nossa adoração, nada casual, em nosso compromisso com a verdade, em nosso casamento, em nosso dinheiro, em relação a todas as coisas e a Deus, como trabalhamos, como vivemos. Não é sobre a lei, é sobre o teu coração e o meu está respondendo de tal maneira que evidenciam que nós conhecemos o amor eletivo de Deus ou não. Nós estamos saboreando viver todos os aspectos da nossa vida para a glória dele, tão somente por causa do seu amor eletivo. Essa é a resposta que cada um de nós vai dar com o nosso casamento, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, deleitosamente e alegremente, vivendo todas essas coisas para a glória de Deus e mostrando que Ele é o nosso único tesouro e que essas coisas servem a Ele para a glória dEle e não nossa. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, que agora que vamos meditar sobre o zelo, tão ligado ao que meditamos agora aqui, nós possamos realmente ter corações zelosos, como um dom do Teu Espírito, para vivermos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos. Come to me, you